A tragédia provocada pelo rompimento de 2 barragens da mineradora Samarco, próximas à cidade histórica de Mariana, em Minas Gerais, devastou a região, provocando mortes, deixando pessoas desaparecidas, desabrigadas e causou prejuízos ambientais irreparáveis. Entenda agora como é possível prevenir alguns desastres ambientais e como agir nesses casos. A cena é de total destruição. Casas e carros foram soterrados pela lama. Como o Rio Doce foi contaminado, o abastecimento de água foi cortado em vários municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. As barragens estocavam rejeitos de mineração e pertencem à mineradora Samarco, que extraía minério de ferro do local desde 1977. As causas do rompimento ainda estão sendo investigadas, mas para o professor do Núcleo de Estudos Ambientais da Universidade de Brasília, a tragédia talvez poderia ter sido evitada caso houvesse mais eficácia na emissão de licenças e na fiscalização. O que nós temos aqui no Brasil são órgãos ambientais absolutamente despreparados, sem gente, sem recursos técnicos, sem tecnologia para atuar da forma como deveria atuar. E o resultado é esse aí. 2 barragens como essa, que obviamente não aconteceu isso da noite para o dia, isso deveria estar dando sinais de que tinha problemas ali, mas não tinha fiscalização, o licenciamento de repente não foi tão bem feito assim, e aconteceu uma tragédia que vai afetar uma região riquíssima, uma região muito importante, centenas de milhares de pessoas durante muitos anos. Acontece que nem todos os acidentes ambientais podem ser percebidos assim que começam a ocorrer. Um vazamento de combustível, por exemplo, pode acontecer bem ao lado de casa, mas por ser debaixo do solo, pode passar despercebido por algum tempo e causar vários prejuízos. Foi o que aconteceu com o Robson Rodovalho. Ele mora ao lado de um posto de gasolina e só desconfiou de que algo estava errado em 2001, quando a água do poço começou a sair escura. Ele conta que em menos de 6 meses, um cheiro forte de gás passou a sair da tubulação e a se alastrar pelo quintal. Por isso, acionou a Secretaria do Meio Ambiente. O órgão verificou que haviam sérias infiltrações nos tanques de combustíveis do posto, que causou contaminação do lençol freático. Ele diz que nem a empresa, nem a petrolífera se responsabilizaram pelo acidente. O caso foi parar na Justiça. Depois de 13 anos, veio a sentença definitiva. Vai ser indenizado por danos morais. A ação corre até hoje, agora está em última instância, já tem um certo valor sequestrado à disposição, mas foi apenas dano moral, o resto eu não consegui. O Brasil, ele sofre de um descaso, ele sofre de uma desassistência e o pior, de uma burocracia, porque às vezes na hora da calamidade, na hora da tragédia, todo mundo se sensibiliza, todo mundo vai em cima. Mas daqui 1 ano, 2 anos, todo mundo vira as costas, esquece, tem um outro caso maior. Quem está acompanhando isso? Ninguém. Qual vai ser a recuperação? Mínima. E os danos? Fica as vítimas pagarem a conta financeira, da sua saúde. Nenhum morador da casa dele apresentou problemas de saúde por causa da contaminação, porque a água era usada apenas para regar plantas. Mas a situação foi bem diferente para os moradores e comerciantes da comunidade Vila Rica, perto de Sobradinho, a aproximadamente 22 quilômetros de Brasília. A advogada que cuida do processo, que envolve 16 vítimas, lembra que a água disponível para o consumo vinha apenas das cisternas. Na época, o posto Brazuca era considerado o maior revendedor de combustíveis do Distrito Federal, mas o vazamento dos tanques subterrâneos mudou a história do posto e dos moradores da região. As vias de contaminação foram as mais diversas e as pessoas tiveram, sim, um conjunto de sintomas e doenças que são caracterizadas como típicas desse tipo de contaminação, principalmente o benzeno, que é um dos componentes da gasolina, que é o componente mais agressivo e que causa danos, assim, que a gente fala dos mais nefastos.
O Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação do Posto Brazuca e da Petrobras Distribuidora por contaminação de água. As empresas vão pagar R$ 150 mil a uma vítima e R$ 75 mil a outras 3 da mesma família por danos morais. O STJ ainda determinou que as duas empresas reembolsem os valores gastos pelas vítimas com tratamento de saúde de forma vitalícia. Outro caso grave aconteceu em 2005, quando cerca de 70 mil litros de óleo diesel foram derramados na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Na época, a petrolífera responsável foi multada, mas entrou com recurso aqui no Superior Tribunal de Justiça. Para o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, o responsável pela poluição deve responder pelos danos ambientais e, por unanimidade, os ministros mantiveram a multa de R$ 5 milhões. Para a advogada, as penalidades e indenizações não devem servir apenas para tentar compensar o sofrimento causado pelos desastres. Ela defende que as multas sejam altas e sirvam para conscientizar empresas de que devem trabalhar visando lucro, mas com responsabilidade. Fazer com que essas empresas respondam objetivamente pelos atos praticados, independentemente de culpa, né? Se conscientes ou não do que estavam fazendo, que elas respondam numa medida que não pratiquem novamente, que a gente chama de efeito inibitório de conduta, para que isso aqui nunca mais aconteça em lugar nenhum do Brasil. Os crimes ambientais mais comuns são cativeiro de animais, desmatamento, poluição, caça, acidente com produtos químicos, degradação de área, maus tratos de animais, queimada e pesca predatória. A pena pode chegar a 5 anos de prisão, dependendo da área e da gravidade do crime. O coordenador do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, afirma que o cidadão também pode colaborar com a prevenção dos danos ambientais. O primeiro papel do cidadão é se ater ao cumprimento das regras ambientais, respeitando e tudo mais. Mas quando um cidadão identifica que outra pessoa está cometendo alguma irregularidade, tá, ele pode conduzir uma denúncia aos órgãos ambientais ou ao IBAMA a partir de um telefone gratuito, é o 0800 61 80 80, ou também por meio do site do IBAMA, que é o www.ibama.gov.br. Existe um link lá chamado Linha Verde, onde são registradas as denúncias de infrações contra o meio ambiente. O IBAMA, quando recebe essas denúncias, faz uma triagem para identificar de quem que é a competência de apurar, de averiguar a infração. Quando é do IBAMA, o IBAMA que faz as medidas fiscalizadoras, ou senão ele encaminha para os órgãos estaduais ou municipais competentes. A advogada lembra que a vítima de um desastre ambiental não deve se calar. Procurar as autoridades, que a gente fala, as autoridades constituídas, o Ministério Público, a Polícia Civil, no sentido de fazer a investigação do crime ambiental, juntamente com o MP, procurar os órgãos de meio ambiente, mas do ponto de vista individual, a pessoa precisa procurar um advogado para que ele possa instruir essa pessoa como que ela pode receber uma indenização, como que ela pode ver os direitos dela garantido e inclusive se ver protegida. Hoje, por exemplo, os ministros do STJ, eles já sabem que existem casos em que posto de gasolina está vazando combustível e contaminando a população. Então, e isso gera também para a população um conhecimento. Se você tem um posto de gasolina próximo da sua casa e você utiliza uma água de poço artesiano, é para se tomar cuidado. Porque eram coisas que as pessoas não tinham essa consciência. Então, a gente está construindo uma consciência nessas pessoas, de um cuidado, e principalmente, assim, buscando concretizar um direito dessas pessoas de ter um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente limpo. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!